Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Junto conosco, a professora Bia, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar o tema persas, uma civilização também fantástica da antiguidade, com suas particularidades, com a sua religião, o zoroastrismo, Zaratustra, que acreditava, na divisão dos deuses, do bem e do mal, bem interessante. E, inclusive, a cidade de Persépolis, fantástica, o império que eles formaram, chegaram a dominar várias regiões, inclusive são eles que vão libertar, em 539, os judeus do cativeiro da Babilônia. Eles venceram e dominaram a cidade da Babilônia. Então você tem uma ideia que os persas não estão para brincadeira. Só não tiveram a mesma sorte quando chegaram na porta da Grécia, vamos dominar essa galera aqui. Não, ali o buraco é mais embaixo. Mas foram longe, chegaram na Grécia. Lá não, lá eles levaram uma invertida. Bora lá, embarca nessa aventura. Vamos conhecer um pouquinho então sobre os persas. Toda vez que a gente fala persa, eu lembro de um tapete persa. Vamos conhecer então essa história de tapete persa aí, os persas afinal. Quem são eles, Identificar as principais características do Império Persa na Antiguidade. E aí? Os iranianos de hoje são descendentes da linhagem persa, mas se dividem em vários grupos com muitas diferenças entre si. O país se chamou Pérsia até o século passado. Olha que interessante. Hoje são os Irã, O nome Irã, que na língua persa significa, ou Parsi, melhor dizendo, significa terra dos arianos, é uma referência à etnia dos seus ancestrais. Só foi adotado oficialmente em 1935. Viu que bacana? Então eles se chamavam persa. Em 1935 passou a se chamar Irã. O Império Persa, também chamado de medo, era o povo do medo, e não é porque eles botavam medo na galera, não tem nada a ver a expressão medo. Mas é porque tinha o povo do medo, Tinha a cidade de Persépolis, eles acabam se misturando, tanto que quando eles entraram em guerra com os gregos, eles são chamados de guerra médica, e não tem nada a ver com médicos, E sim por causa que eles eram chamados povo medo, certo? Era o nome deles. Dominava todo o Planalto iraniano. No final do século VII a.C. até século VI a.C., precederam o poderoso Império Aquemênida ou primeiro Império Persa. Então vamos dizer assim, o Império Medo era um povo que veio antes dos persas, Eles meio que são ancestrais. Aí quando começam os Aquemênidas, que é o mesmo persa, viu gente? Eles passam a se chamar então primeiro Império Persa. Situado no sudoeste da Ásia, fundado no século VI por Ciro o Grande, que derrubou o Império Medo. Aqui no slide vocês vão ver essa parte verde, toda a extensão, certo, do Império Persa. Impressionante. Que domínio, que território conquistado, incrível. Passárgada, também já foi a capital, também foi a cidade de Persépolis, que interessante, Persépolis, Persépolis, cidade fantástica. Inclusive está no Irã, e é umas ruínas assim fantásticas da cidade também. Os persas ocupavam então o planalto do Irã desde 1500 a.C. Durante séculos, o modo de vida deles se baseava na agricultura e na pecuária. Estavam de boa lá, vão embora para Passárgada, vivendo ali em Persépolis, fazendo aqui, fronteira com a Índia, curtindo tudo aqui, Olha, chegou uma hora que eles começam a se expandir, dominar aqui a região da Judéia, Jerusalém, impressionante, Olha só. Chegaram na porta da Grécia. Aí não ia dar outra coisa, Começaram a disputar quem ia dominar o mar Mediterrâneo. Esse é o motivo, inclusive, da Guerra Médica, de 490 a.C. Termina em 439, com o Tratado de Susa. Os persas não conseguiram derrotar os gregos e eles tiveram que assinar um tratado dizendo não vamos mais invadir aí, deixa o mar Mediterrâneo para vocês, vamos ficar só com as terras mesmo. Em torno de 539, Ciro II comandou a expansão persa no Oriente. Formou um grande império. O exército comandado por Ciro venceu o Império Babilônia, e o professor comentou sobre isso, e libertou os judeus. Passagem bíblica chamada Cativeiro da Babilônia. Depois anexou regiões como a Síria, estendeu os domínios até a fronteira da Índia. Impressionante. Impressionante o tamanho do domínio da fronteira do Império Persa. Dominaram toda a Mesopotâmia. Impressionante.
Tá, aí foi no reinado de Dário I que o Império Persa resolveu, não, vamos aumentar o negócio, vamos começar a expandir e vamos conseguir chegar na Grécia, né? O exército de Dário invadiu a Ásia Menor, anexou territórios do Mar Egeu, está batendo na porta ali da Grécia, ameaçando os interesses das cidades gregas. De acordo com o nosso estudo, em qual governo do Império Persa atingiu sua extensão máxima territorial? Quais foram as consequências no mundo grego? Daqui a pouquinho, galera do sexto ano, nós voltamos. Corrigimos juntos. Bora lá! Voltamos, bora lá. Foi no reinado de Dário I que o Império Persa atingiu sua extensão máxima territorial, o exército de Dário, ou Dario, né, invadiu a Ásia Menor, anexou territórios do Mar Egeu, ameaçando os interesses comerciais das cidades gregas. Lembrando que ele é o pai do Xerxes, hein? Vai dar coisa para essa história aí. E vamos lá, vamos continuar então com essa história das guerras aí. O exército persa era muito forte, extremamente bem equipado, numeroso, foram os primeiros da história a pagar soldo, ou seja, remunerar os soldados, incluindo voluntários das províncias dominadas. Os persas fizeram um sistema de carta bem interessante, um correios aí da antiguidade. Como é que funcionava isso? Tinha uma espécie de guarita, que ficava um cavaleiro, né, com seu cavalo, né, descansado. Então, digamos que o imperador Dário mandou assim, olha, eu quero que essa informação, essa mensagem chegue até o exército que está lá na fronteira da Judéia. Tá. Pode deixar, senhor. Aí, primeiro cavaleiro, 30 km, que é a média, né, para um cavalo aguentar uma boa corrida, né? 30 km, pá, 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 pá. Chegou na segunda guarita, entrega para o cavaleiro descansado a carta. E ele, pá, 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 pá. Terceira guarita, entrega para o cavaleiro descansado a carta. Pá, 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 pá. Quarta guarita. E assim vai, até chegar, né, onde estava
enfim, a fonte, né, hipoteticamente pensando aí, a brincadeira, onde eles precisavam que chegasse, né, a mensagem da carta. Sistema de carta impressionante. Para aquela época, é o que tem de mais veloz, ultra banda larga, no sistema de mensagens. E os caminhos, as estradas também eram muito boas. Isso aí também era voltado para o comércio persa impressionante. Pra vocês terem uma ideia, eles conseguiam ligar quase que o contato dos produtos orientais da China com o mar Mediterrâneo. Impressionante. O Império Persa se tornou tão grande que foi dividido em satrápias. Eu sei, o nome é meio engraçado, né? Satrápia porque o nome do governante se chamava sátrapa. Uma espécie de governante, um governador. Então ele administrava cada sátrapa e as pessoas que estavam sob a sua satrápia tinham que pagar ali os impostos, prata, produto. Muitas estradas foram construídas, o senhor Roberto falou, né? Transporte de mercadorias. Inclusive destaque para a Estrada Real, ligando Susa e Sardes. Olha lá, Sardes, veja que ela é quase uma cidade voltada para o mar Mediterrâneo, né? E Susa, bem pertinho aí de Persépolis, né? Bem pertinho ali do núcleo, né? Do Império Persa. Então essa aqui é a Estrada Real, era a principal estrada deles. Eles construíram uma ótima estrada, até expliquei por quê, né, essa necessidade de transportar, mas também para os cavaleiros, né, esse sistema de mensageiros. Eles chamavam que eles eram os olhos e ouvidos, daí que surgiu a expressão, inclusive, olhos e ouvidos do rei aí, nessa ideia do Império Persa aí. Certo? Arquitetura persa, olha que coisa linda isso. Ruínas da cidade de Persépolis, que foi também, né, uma capital, certo? Arquitetura esplêndida, grandiosa, grandes palácios, tá? Em Persépolis e Susa, mostrando todo o poder dos Aquemênidas. Impressionante, coisa fantástica. Vamos para a próxima perguntinha. Devido ao tamanho do Império Persa, como que o território foi dividido para organizar sua administração? Daqui a pouquinho nós voltamos, vamos corrigir essa juntos, galera, nesse sexto ano. Bora lá!
Voltamos. Bora lá? O Império Persa foi dividido em satrápias, né? Uma espécie de administração, não uma província, né? Vamos dizer, uma região administrada pelo sátrapa. O sátrapa, então, era o governante. Cada uma tinha que pagar o seu imposto em prata e em produtos. Religião persa, vamos falar um pouquinho sobre a religião. Então surgiu um filósofo, lá pelo século 8 a.C., tá? E ele começa, é um filósofo, é interessante isso, e ele começa a pensar um imaginário, inclusive, de uma nova religião, e defender, ele se apresenta, né, como defensor dessa religião, chamado Zaratustra. Inclusive, né, o Zaratustra, por isso o nome da religião chama-se Zoroastro, certo? Então, eles acreditavam em poderes de deuses, o poder do deus do bem e o poder do deus do mal, né? Ormus, associado ao bem, Arimã, associado à morte, né? Ahura Mazda também, e essa ideia que esses deuses poderiam interferir na vida terrena e que dependeria de nós, né? Em estarmos sempre fortes, ligados ao bem, para não deixar que essas forças, né, do mal, principalmente, né, atingissem a nossa mente. Alguns especialistas que se debruçam, né, nos estudos do cristianismo, que principalmente tentam entender aquele período enigmático de Jesus Cristo, que é o de 12 anos, porque ele aparece nos 12 anos lá no templo, né? Tem aquela história lá que os sábios, né, judeus ficam espantados com a inteligência de Jesus, que é um menino de 12 anos, e depois ele só vai aparecer, né, depois dos 30 lá, que já é seus últimos momentos, até terminar em 33 na cruz. Esse período enigmático, alguns especialistas acreditam que eles teve uma espécie de um momento, né, de afastamento, de estudos, e que talvez o zoroastrismo possa ter influenciado o pensamento, né, de Jesus Cristo, com essa ideia de poder do bem, o poder do mal, que a gente chama de maniqueísmo. Né? Duas forças opostas, interferindo inclusive no plano terreno e dependendo de nós, quais as escolhas vamos decidir. A ideia do livre-arbítrio, que ele tem. Outras coisas também que acreditam que possa ter influenciado o cristianismo, é que o Zaratustra também acreditava no juízo final. Pois muitas coisas muito que batem assim, sabe? Ele acreditava que então ia ter o momento do julgamento final das almas, aquelas que iriam para o inferno e aquelas que iriam para o paraíso, né? Vejam que são muitas situações presentes no cristianismo, né? E estava já presente isso 700 anos antes de Jesus nascer, né? Zoroastrismo, então, se torna a religião oficial do Império Persa. Seus seguidores acreditavam no fim do mundo, o Roberto falou, julgamento final, e que viria um salvador para a humanidade. São muitos pontos incomuns, né? Não representavam seus deuses com imagem, nem cultuavam em templos, viu? Era uma religião assim bem voltada com a natureza, né? Bacana isso. Com o apoio de Atenas, vamos falar um pouco sobre a queda do Império Persa. A principal cidade grega, a cidade de Mileto, se rebelou contra o Império Persa. Os gregos ganharam algumas batalhas, os persas ganharam outras, como a Batalha de Termópilas, né? Mas na final termina em 449 com a vitória dos gregos. A derrota enfraqueceu o Império Persa. Em 330 foi invadido pelos macedônios. Alexandre o Grande dominou o Império Persa. Qual era a religião dos persas na antiguidade? Daqui a pouquinho nós voltamos aí para corrigir essa.
Voltamos. Bora lá? A religião dos persas era o zoroastrismo, palavra que se originou do seu fundador, Zoroastro ou Zaratrusta, nascido em meados do século 7. Não é 8 não, desculpe, 7. Retomada, vimos na aula o processo de expansão do Império Persa na região do Crescente Fértil, Ásia Menor, Mar Egeu. Com um forte e poderoso exército, os persas dominaram as atividades comerciais na região. A religião dos persas era o zoroastrismo. Com o apoio de Atenas, principal cidade grega, a cidade de Mileto se rebelou contra o domínio dos persas, enfraqueceu o império. As referências, galerinha do sexto ano. Só agradecer a todos vocês por estar conosco junto nesta aula. Aquele abração para o Sr. Roberto. Foco nos estudos aí, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!